corretor de imóveis que não consegue pedir ajuda? Aquele tipo de pessoa que não consegue falar o que tem que ser falado e quando é preciso falar? Ou talvez você já tenha pegado algum cliente que não diz como ele quer a forma de negociar e aí você acabou perdendo as vendas. E eu tenho uma explicação para tudo isso e olha que é ciência, tá? Eu sou a Melissa Tagliaferri, eu sou especialista em leitura corporal e comportamental e eu ajudo você que é corretor de imóveis ou um vendedor de qualquer outra área a faturar 5 vezes mais, decifrando pessoas, usando técnicas inovadoras preparadas para você que vende. E nesse vídeo eu vou compartilhar com você algo muito interessante. É sobre um tipo específico de pessoas, essa mesmo que eu citei agora anteriormente, que não consegue pedir ajuda. E nós podemos encaixar isso nos nossos amigos, clientes, familiares e até em nós mesmos. Na verdade, assim, principalmente em nós mesmos. Eu gosto muito de contar sobre o formato do corpo ou os perfis e eu gosto que você se imagine, que você se reconheça, porque é a primeira tarefa para conseguir fazer uma boa leitura. Mas vamos lá. Nós possuímos traços de características no nosso corpo. Essas características que foram moldadas desde o ventre da nossa mãe até lá nos 5 anos de idade. E dependendo do que a nossa mãe passou ou como foram as nossas experiências após o nascimento, vai definir como é nossa mente e o formato do nosso corpo. Por que nos comportamos assim? Por que nós pensamos desse jeito? Por que nós somos tão diferentes assim uns dos outros? Cada traço de característica, se forma por conta de uma dor que a criança sentiu de acordo com cada um dos 5 momentos de formação da vida dela. E essa dor vai moldando o corpo e a mente para conseguir lidar então com a realidade daquele ambiente naquela fase de formação. O fato é, quando uma pessoa não consegue pedir ajuda, é importante que você saiba que existe um motivo muito forte por trás disso e não é uma frescura ou qualquer outro adjetivo que você colocou na cabeça aí para julgar o seu cliente. Pedir ajuda pode até colocar essa pessoa muito próxima de uma dor, de uma experiência de que ele registrou como dor, que o sistema nervoso dele está programado. Por exemplo, não tem como você querer mudar o pensamento do seu cliente, fazendo com que ele te explique com detalhes algumas coisas que ele não quer contar. Se você não for um corretor que entenda sobre isso, vai perder vendas. Pois o seu cliente não vai falar o que quer exatamente se você não souber fazer as perguntas certas. E não é porque ele é totalmente calado. Ele não quer falar pelos cotovelos, ok? Mas fazendo um adendo aqui, pode ser que você esteja vendo esse vídeo meu pela primeira vez e pode não estar entendendo muita coisa. Vai assistindo aí os meus vídeos do canal que as coisas vão começar a clarear para você. Nesse vídeo eu vou trabalhar sobre algo específico, que são os traços de caráter. Eles têm nomes estranhos, tá bom? Como por exemplo, esquizoide, oral, psicopata, masoquista e o rígido. Parece estranho, não é mesmo? Mas esses nomes não tem nada a ver com aquelas patologias clínicas, tá? É aquelas coisas que você vê nos filmes. E sim com traços de caráter, que nós resolvemos então manter esses nomes fiéis até hoje. Agora vamos voltar aqui para nossa reflexão. Você se identificou com um tipo de pessoa que não consegue pedir ajuda? Ou identificou com algum cliente seu que você já topou ali, que não disse para você o que ele queria exatamente? Dos 5 traços de caráter que nós temos como característica no nosso corpo, só um deles não tem dificuldade para pedir ajuda. E esse é o traço de caráter oral. É o segundo traço que se forma durante um processo de mielinização. Mas como assim, Melissa? Olha só, no momento da formação de cada traço de caráter, de cada traço de característica, pode acontecer algo que gera um trauma. A criança ela passa por um estado que gera uma dor e essa dor vai formar e vai moldar o comportamento dessa pessoa.
Se quando a criança precisar de ajuda e neste momento o gesto de resposta que foi dado a ela faça com que ela sinta uma dor, que ela se sinta constrangida, por exemplo, neste momento, ela vai aprender que se ela pedir ajuda, todas as vezes que ela pedir ajuda, na verdade, ela vai sofrer esse tipo de constrangimento. E mesmo que ela precise muito de ajuda, ela não vai pedir para não se sentir constrangida. E eu gosto de falar sobre isso, porque as respostas das pessoas que não conseguem pedir ajuda vêm lá da infância. Se naquela época aquela criança que resolveu pedir ajuda tivesse a resposta mais agradável e que não a expusesse em algum lugar, que não a deixasse passar nenhum tipo de vergonha, hoje ela olharia esse pedido de ajuda com outros olhos. Daí vem todo o contexto. Mesmo a pessoa quebrando a cara, ela não vai pedir ajuda. E aí o que acontece? Essa pessoa acaba tendo problemas sérios. Ela pode perder o emprego, perder o casamento, perder uma compra importante, perder uma venda importante, porque essa pessoa não vai pedir ajuda de jeito nenhum, porque lá no fundo, mas bem lá no fundo mesmo, ela não quer se sentir constrangida, ela não quer sentir aquela dor. Essa é uma característica típica daquele cliente que vai até você, senta na mesa no momento da negociação, ele entende de tudo, pois é extremamente racional e inteligente, sabe pensar genialmente como ninguém, sabe tudo o que você está explicando. Olha a tabela de preço e de repente o valor total até dá para ele pagar se ele se esforçar bastante. Mas dependendo da sugestão da tabela, ele não vai te perguntar se dá para mudar um negocinho ali, um negocinho aqui, com medo de você falar um não para ele. Ou se não disser assim, ó, não tem como, né? Ele não quer se sentir constrangida. É aquele cliente que não faz proposta com medo de falar bobeira. E você, como corretor de imóveis ou vendedor nato, precisa olhar para ele e identificar esse tipo de comportamento. E nós podemos olhar isso identificando somente com o formato do corpo do seu cliente. Aqui nesse vídeo é muito importante que você esteja preparado para entender a forma de funcionar os traços que têm dificuldade de pedir ajuda. E isso não tem nada a ver com orgulho, com não dar o braço a torcer, né? Tipo, ai, Melissa, é que essa pessoa não quer dar o braço a torcer mesmo. Eu conheço gente assim. Conhece nada. E é por isso que eu convido você para conhecer, para estar aqui comigo identificando cada traço desse. Se você for uma pessoa que consegue pedir ajuda, assim como eu consigo, eu vou até te falar que eu sou do tipo que eu até prefiro pedir ajuda o tempo todo, que é importante isso para mim. É bom você saber que as pessoas que têm dificuldade de pedir ajuda têm um corpo, um formato do corpo diferente do seu, diferente do meu. As pessoas, elas são diferentes. Isso mesmo. As pessoas que conseguem pedir ajuda têm o formato do corpo oral, assim como o meu, mais redondinho, um rosto mais redondinho, mas isso é para outro vídeo. É muito importante que nós que estamos sendo desenvolvidos, é muito importante que a gente saiba e entenda sobre isso. Imagina só você, pronto para atender alguém. Aí entra aquele cara com o corpo magro, olhos característicos, a cabeça um pouco maior que o corpo. Quando você perceber essa pessoa, automaticamente você vai entender os desafios dela e aonde você terá inclusive desafios na venda. Olha só que fantástico isso, não é mesmo? O importante é entendermos que cada formato do corpo, cada traço de caráter, para que a gente consiga conviver com uma pessoa diferente da gente e até mesmo oferecer uma ajuda, caso seja necessário. Frisando bem aqui nesse vídeo, que dificuldade de pedir ajuda não é nenhum defeito, tá bom, gente? É um jeito da pessoa funcionar. E se você é uma pessoa que funciona assim, presta atenção aqui no motivo pelo qual cada traço não consegue pedir ajuda. Vamos começar então pelo primeiro traço de caráter que nós chamamos de esquizoide, que é aquela pessoa com o corpo bem magrelo,
com muita energia na cabeça, que tem uma mente totalmente racional e teve essas características no corpo formado durante a gestação, que foi bem delicada, que quando estava lá no útero da mãe, essa mãe sentia algo e esse bebê sentia um frio, sentia que o útero estava apertado, aonde essa criança, quando ela sentia isso, ela se sentia rejeitada, e hoje faz com que essa criança tenha muita dificuldade de pedir ajuda por ter medo de incomodar. Agora transfira isso para um cliente. O cliente pode ter medo sim de te incomodar, sabia? E o corretor? Imagina se você é um corretor com traços de características do esquizoide. Você não vai conseguir incomodar o seu cliente. Aí vem a questão: como fica o seu follow-up? Como fica as suas abordagens? Como fica a sua demonstração? E o pior, como fica o seu fechamento? E eu não tô dizendo para você que você tá tendo um problema com isso não, tá? Porque a sua característica não pode ser mudada, mas pode ser organizada. Se você sabe disso, identifica isso que eu estou contando para você, você consegue buscar recursos que te ajudem a passar por essa fase sem sofrer, sem passar por essa dor. Se você é assim, você precisa de uma metodologia, de um método a seguir. O segundo traço de caráter é o oral, que não tem dificuldade nenhuma em pedir ajuda, certo? Então, essa é a fase da amamentação. Quando a criança nasce, está ali na fase da amamentação. Tem o formato do corpo mais redondinho, tá? Esse tipo de pessoa, ele não tem problema de pedir ajuda. Então, eu vou pular pro traço de caráter psicopata. E não esquece que esse nome não tem nada a ver com patologia. Eu sei que parece estranho, mas nós estamos respeitando aqui os nomes que foram dados pelos médicos que descobriram essa incrível ferramenta. Então, ele é o terceiro traço. Esse traço de característica do corpo começa a se formar quando a criança começa a interagir com o mundo à sua volta. E a mielinização ainda está na parte superior do tronco, bem aqui assim, ó, na região torácica. E a criança tem mais controle na parte superior do corpo do que na parte inferior. E por isso a parte do corpo de cima fica maior e dá aquele formato assim, ó, triangular. Olha que interessante, quando essa criança começou a interagir com o mundo externo, com as pessoas, ela percebeu as reações dessas pessoas quando essa criança fazia algo que chamava a atenção. Ela fazia algo bonitinho e as pessoas gostavam. Aí ela percebeu que todas as vezes que ela fazia algo que as pessoas gostavam, ela ganhava algo em troca. Inclusive o papai e a mamãe naquela época até diziam assim, ó, filhinha, filhinho, se você fizer essa gracinha pro tio, pra tia, eu te dou esse presentinho. Essa criança percebeu que ela poderia fazer isso com as pessoas e ela se sentiu então manipulada, que ela só teria as coisas na base da troca. Ela entendia que ela só tinha valor quando fazia o que as pessoas queriam. Por isso, na vida adulta do psicopata, essa pessoa está sempre articulando tudo à sua volta. E quando ela precisa pedir ajuda para alguém, as dificuldades dela vão ser muito grandes. Porque é um tipo de pessoa que não quer dizer nada para ninguém. Se ele tiver que pedir ajuda, por mais que a pessoa faça com a boa vontade, na cabeça dele é assim, ó, quem quer ajuda, quer algo em troca. Muitas vezes ele prefere quebrar a cara, tá? Do que pedir ajuda para as outras pessoas. Esse é típico daquelas pessoas que não conseguem delegar, acreditam que só do jeito deles funciona. Sabe aquele cliente que vai desconfiar de tudo que você tá falando? Você já pegou gente assim? Você já pegou algum cliente assim? Ele é articulador, faz de uma maneira que consiga resolver as coisas sozinho da maneira dele. Já tá imaginando na sua cabeça alguma situação assim? Esses dias mesmo, eu conheci uma pessoa que olhou pra mim e falou assim, ó, agora você tá me devendo, ok? Só que isso aí, gente, não é maldade. Foi o aprendizado dessa pessoa, o jeito dela funcionar. Apesar do psicopata ter certa dificuldade em pedir ajuda, dos 5 traços, ele é o que menos tem essa dificuldade. Tá? A vantagem é porque ele é muito negociador, por não querer ficar devendo nada para ninguém, ele acaba tendo dificuldade, mas por ser muito negociador e extremamente articulador, o psicopata costuma fazer pequenos favores para todo mundo o tempo todo.
Então é muito difícil ele não ter na agenda alguém que deva para ele, tá bom? Por isso que ele tem dificuldade de se manifestar para pedir ajuda para as outras pessoas. Ele não vai querer ficar devendo também. Ele é tão esperto que ele vai fazendo coisas para as outras pessoas, coisas para as outras, para que essas pessoas se sintam que estão devendo para ele. Você já viu isso? Ou você já se comportou dessa forma? Agora, eu quero te contar sobre o quarto traço de caráter que se forma. E ele é um masoquista. Repetindo aqui, esse nome não tem nada a ver com os filmes, tá? Não é aquela pessoa que gosta de apanhar não, tá bom? Acontece justamente na fase do desfraude, quando a mielinização da medula chega na região sacral, lá embaixo. Neste momento, a criança, ela está tendo que lidar com a necessidade que ela não consegue ainda, que é a necessidade de segurar lá, o número 1 e o número 2. Essa criança, ela precisa fazer isso, ela precisa segurar até chegar no banheiro, ou ela precisa segurar até nos avisar. Mas essa informação ainda não está pronta para essa criança, justamente porque a mielinização ainda não chegou naquela região. Essa criança não consegue ter esse controle, ela não tem a sensibilidade dos esfíncteres, ela não consegue saber a hora de fazer cada uma dessas necessidades. Daí o que acontece? Quem está cuidando dessa criança não sabe disso. Imagina que a criança já é grandinha, já tem uma idade bacana e começa a cobrar isso da criança. Mas essa criança não está pronta. Ela não está pronta fisicamente para conseguir segurar e nos avisar para chegar até o banheiro. Só que ela não está pronta, mas ela consegue perceber o tamanho da cobrança. E ela consegue também se decepcionar com as críticas que ela recebe por ter feito os outros esperarem que ela fizesse o que ela não consegue fazer. Os outros esperam que dela? Que ela peça, que ela use um piniquinho. Nesse momento, essa criança se sente muito humilhada, com muita vergonha, e é justamente essa dor da humilhação que o sistema nervoso do masoquista está programado para evitar. Vamos lá! O sistema nervoso mudou tanto a mente quanto o corpo do masoquista para suportar coisas difíceis, utilizando métodos para evitar essa humilhação. Isso começou lá na fase do desfraude. Como ele não conseguia saber o momento de liberar o número 1 ou o número 2, o que essa criança fazia? Prendia com a musculatura do bumbum. Daí se deu uma musculatura mais tensa, porque ele precisava suportar a pressão e evitar a humilhação. E daí quando ele precisa pedir ajuda, principalmente em questões que envolvem os seus sentimentos, que é o que tem dentro dele, ele prefere segurar mais um pouco. Até porque para ele pedir ajuda, ele precisa mostrar algo dentro dele. Daí ele fica com medo de receber uma crítica e ser humilhado. Daí, claro, que ele vai preferir ficar na dele mesmo. E como eu já falei para você, isso é um jeito de funcionar, isso não é um defeito, é um jeito de cada um. Essa pessoa evita pedir ajuda por um motivo, e todos os traços evitam pedir ajuda, cada um pelo seu motivo. Olha só, por último, eu quero te contar sobre o traço de caráter rígido. Esse traço ele foi formado quando a mielinização chegou lá na genital, e a criança percebeu que o mundo se formava em pares. Neste momento, a menina tentou formar o seu par com o pai e o menino tentou formar o seu par com a mamãe. Mas nessa triangulação, essa criança percebeu que a mamãe era do papai e que ela não fazia parte desse par. Para não perder o par novamente, o corpo ele se enrijeceu. A mente também ganha aspectos mais competitivos, fortes e também muito sedutores, justamente para não perder de novo e ser trocado, traído ou excluído da relação. Nesse momento, na hora de pedir ajuda, o rígido entende que se ele fizer isso, ele vai estar assumindo que ele não é o melhor, que ele não é perfeito. E talvez até ele tenha que assumir algumas fraquezas dele. E é muito importante você entender sobre isso. Esse é um traço campeão em não pedir ajuda, tá? E o que ele mais tem dificuldade de pedir ajuda é porque ele vai se mostrar vulnerável. Quando ele pede ajuda, ele está assumindo que existe alguém muito melhor que ele. E como ele enxerga o mundo sempre numa relação triangular,
ele vai sempre achar que está sendo comparado com alguém ou que está competindo com alguém. Se ele pedir ajuda, vai acabar assumindo que ele não é o melhor naquele triângulo. Os rígidos são extremamente competitivos e controladores. Se eles pedem ajuda, eles se sentem fracos e eles perdem o controle da situação. Agora, resumindo aqui, independente do seu traço de caráter, a ideia aqui é fazer respeitar e não julgar a dificuldade ou a facilidade do outro. Quando você entende isso, tudo fica muito mais leve. Agora só, pega toda essa informação e comece a imaginar sobre você, sobre os seus amigos e até mesmo os seus clientes. Aquelas pessoas que você chama de orgulhoso, sabe? Que não dá braço a torcer, que prefere quebrar a cara do que assumir alguma coisa. Preste atenção neles. Por que será que uns fecham muito mais rápido que outros? Por que alguns querem competir na hora de um fechamento? Por que eles querem articular tudo na hora da negociação? Acontece que tudo isso está no formato do corpo do seu cliente ou o seu formato e vai fazer com que a gente entenda de maneira mais fácil e mais rápido o funcionamento de cada um, dependendo do formato do corpo dessa pessoa. A minha ideia aqui é que você olhe a pessoa com determinados traços de caracteres e pense assim, olha, ele tem um formato triangular. Eu aprendi que essa pessoa tem dificuldade em pedir ajuda. Então eu vou dar todas as informações para ela necessária ali no momento do fechamento da negociação, para que não falte para que não tenha nenhuma dúvida. Esse cliente não tenha nenhuma dúvida. Então a minha ideia aqui é você entender que o formato do corpo do seu cliente faz com que ele tenha um tipo de comportamento e você, como corretor de outro nível, consiga entender isso e ajudá-lo na hora dos seus fechamentos. Consequentemente, você vai fechar e faturar muito mais rápido. E olha só, se tudo isso que eu falei para você foi interessante, eu quero que você coloque aqui nos comentários o que você aprendeu com isso, o que foi legal para você, né? E faz assim, ó, se inscreve no nosso canal, curte, compartilhe, ative o sininho para você receber sempre as notificações. É importante que você esteja curtindo para que nós entendamos se você tá afim ou não. E é importante também que você coloque suas dúvidas aqui no comentário, certo? Nós temos toda semana novidades aqui no meu canal para você. E eu te vejo então no próximo vídeo.